Capítulo 3. Como derrotar definitivamente o medo. A mais ampla das condições mentais mórbidas que influem de maneira desastrosa no organismo humano é o estado de medo, que pode variar desde uma leve apreensão por um mal iminente a um estado de alarme, terror ou pânico extremo. Porém, em maior ou menor escala, a sensação de medo é sempre igual, uma impressão paralisante dos centros vitais, que pode produzir uma grande variedade de sintomas doentios em todos os processos e tecidos do organismo. O medo é como um gás venenoso que invade o ar que uma pessoa respira e causa asfixia mental, moral e espiritual, e às vezes até a morte da energia, dos tecidos corporais e morte de todo tipo de evolução e crescimento. Neste capítulo, veremos como o medo pode afastá-lo do sucesso e o que é preciso fazer para transformar pensamentos negativos em pensamentos de coragem e vencer esse terrível inimigo. O primeiro passo é ter uma profunda crença de que você e Deus constituem uma unidade. Se você está com Deus, já podemos falar em maioria, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O princípio vital está sempre pronto para vir em seu auxílio. Ele cicatriza um corte no seu dedo, permite-o vomitar e expelir alimentos estragados, cura queimaduras ao lhe dar tecidos e peles novos, porque seu primeiro propósito é preservá-lo, restaurá-lo e protegê-lo. Portanto, diga e repita constantemente para o seu subconsciente que você é divino, porque as ideias são transmitidas para ele por meio da repetição, da fé e da esperança. Não desista, por mais que uma melhora esteja demorando. Tenha plena consciência de que a presença divina está no fundo do seu ser e de que você e ela são um só. Você é divino porque é um filho amado do Deus vivo e herdeiro de todas as suas riquezas. O imensurável poder da mente de Deus está sempre à disposição para fluir para o ponto em que você está concentrando sua atenção. Existe um grande número de pessoas que simplesmente têm medo de viver e pavor de morrer e não sabe como se livrar do medo monstruoso que as aterroriza e as persegue do berço até o túmulo. Para milhares de indivíduos, o temor de um mal iminente é uma presença constante, perseguindo-os mesmo nos momentos mais felizes. Suas vidas são tão prejudicadas por esse medo tóxico que essas pessoas nunca encontram pleno prazer ou conforto em qualquer situação, mesmo que estejam vivenciando uma fase de prosperidade. Via de regra, esse medo está enraizado em sua vida, gerando timidez excessiva e retraimento. Há pessoas que vivem envoltas em medo, de pegar um resfriado, de correntes de ar, do frio, de comer o que desejam, de tentar uma nova carreira ou emprego, de se aventurar em novos empreendimentos financeiros, imaginando que poderão perder todo o seu dinheiro, medo do que os outros, que nunca são mais do que uns 10 ou 15 parentes, amigos ou vizinhos, vão pensar das suas atitudes, da opinião pública, da pobreza, do fracasso das colheitas, de epidemias, guerras, trovões, raios, etc. Sua vida é um medo constante e a cada dia elas encontram novos e piores motivos para ter mais medo. O medo e a preocupação atraem aquilo que tememos. O medo prejudica a saúde, encurta a vida e paralisa a eficiência. Dúvida e medo resultam em fracasso. A pessoa que só espera o mal se torna profundamente pessimista e desagrada a todos os que são obrigados a conviver com ela, o que resulta em novos medos, da solidão, do desprezo, de ser esquecida. O medo, em todas as suas diferentes formas de expressão, como preocupação, ansiedade, raiva, inveja, ciúme, timidez, etc., é o maior inimigo da humanidade e rouba uma vida de mais felicidade e eficiência dos seres humanos, ou força-os a se contentar com a mediocridade e a covardia. Não preciso ter medo. Repita essas palavras para você mesmo milhares de vezes e pouco a pouco seu subconsciente irá aceitá-las. Ele começará a acreditar porque você crê nelas em sua mente consciente e racional, e seu subconsciente transforma em realidade tudo aquilo em que a mente racional acredita firmemente, em que ela põe a emoção.
Portanto, não hesite, não deixe de repetir essa verdade. A ordem do seu consciente será gravada na sua mente mais profunda e ela responderá. Diga a você mesmo com muita frequência que Deus habita o âmago do seu ser e que você é divino e que o Todo-Poderoso sempre se movimenta a seu favor. Quando se defrontar com um desafio, quando encontrar qualquer tipo de problema ou dificuldade, repita essas verdades, porque elas lhe trazem uma vantagem incomensurável sobre tudo. O problema pode estar aqui, mas a presença de Deus também está aqui. Não preciso ter medo. Pense nisso muitas e muitas vezes, quando estiver dirigindo seu carro, ao se deitar para dormir, quando for conversar com alguém. Tenha sempre em mente que Deus está pensando, falando e agindo por seu intermédio e que Ele atua incessantemente. Quando sentir o medo chegar, diga: a fé em Deus abre a porta da minha mente e expulsa qualquer tipo de temor. Sinta que você é uno com o poder de Deus. No momento em que você se alinhar com Ele, forças poderosas virão em seu auxílio. Parafraseando o Salmo 23. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor para todo o sempre. A sua mente é a casa de Deus, é o jardim do Éden, no qual você anda e conversa com a suprema inteligência. Quando você sente medo ou aceita pensamentos negativos, está vibrando em nível muito baixo. Porém, quando medita sobre um salmo e repete em voz alta ou silenciosamente afirmações como "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ou "A presença de Deus está aqui onde estou", ou ainda "Eu habito o esconderijo do Altíssimo e repouso à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confio. Ele me cobrirá com suas penas e sob sua asa adormecerei. E a verdade é meu escudo e minha armadura." Você alcança patamares mentais de vibrações elevadas. Repita sempre que lembrar: Deus está me guiando neste mesmo instante. A presença de Deus vive em mim. Agindo dessa forma, você está pensando espiritualmente, porque seus pensamentos agora são pensamentos de Deus e todo o poder de Deus flui por meio deles. Este é o significado do que costumo afirmar: ser uno com Deus já constitui uma maioria diante de qualquer tipo de adversidade. Portanto, pense sempre em harmonia, no infinito amor fluindo através de você, revigorando-o, curando e renovando. Esses pensamentos têm um alto nível de vibração. O que você pode fazer quando lhe ocorrerem pensamentos negativos de medo, premonição, destruição, desastre, terremotos e tantos outros dessa natureza? Jamais se permita dizer: ouvi dizer que mais cedo ou mais tarde haverá um novo terremoto. Acho que dessa vez minha casa vai desmoronar. O certo é falar: o amor de Deus me cerca e flui por todo o meu ser. A presença de Deus está em minha casa e o amor de Deus satura seus alicerces, suas paredes, meu bairro e minha cidade. Entenda que, onde quer que você esteja, o amor de Deus o envolve e o protege. Você está imerso na presença divina e, portanto, não resta nenhum espaço para o medo. Você não precisa ter medo de nada que ocorreu no passado, que está acontecendo agora ou que poderá acontecer no futuro. Não precisa ter medo de pessoas, condições ou acontecimentos, porque o Deus eterno lhe dá as armas da sabedoria, da verdade e da beleza para vencer qualquer tipo de problema. Você está mergulhado na onipresença sagrada e por isso tem vibração elevada que se sobrepõe a todas as outras, pondo fim ao mal, que é uma crença falsa sobre Deus, sua infinita bondade e seu infinito amor. Quando você se deixa envolver pelo medo, está se afastando da presença de Deus. Isso pode parecer chocante, mas é verdade. Muitas pessoas só têm fé nas coisas erradas e estão sempre esperando o infortúnio, acreditando que serão despedidas do emprego, perderão o dinheiro que aplicaram, envelhecerão doentes e sozinhas, quando deveriam estar afirmando o seguinte pensamento:
e estou sempre no meu verdadeiro lugar. Deus é a fonte de tudo o que preciso para ter uma vida saudável e produtiva, e minhas necessidades são atendidas a cada momento e local do espaço. Deus jamais se afasta de mim. Ele me dá sua contínua e eterna proteção. Por que ficar perturbado com raiva ou medo do que alguém disse? Por acaso, fazer o que os outros fazem contribui para seu sucesso, sua felicidade, sua paz ou seu fracasso? Não. Os pensamentos dessas pessoas não têm poder sobre nada, nem ninguém. Suponhamos que alguém tenha falado mentiras a seu respeito e que você, além de estar indignado, com raiva do seu desafeto, receie o que os outros poderão pensar. Mas, será que a opinião alheia tem poder para atingir a sua vida? Não. Quais são as crenças que o governam? As suas ou a dos outros? Você é o dono da sua mente ou está permitindo que outros a manipulem? Quem de fato pensa por você? É você mesmo quem toma suas próprias decisões? Lembre-se de que você é soberano sobre o seu reino conceitual, subjetivo, também chamado de reino dos céus, que é o conjunto dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e atos. O reino dos céus não fica no espaço sideral e você não precisa sofrer e se esforçar para subir até ele. Você já está nele. Por que ser subserviente ao pensamento de outra pessoa? Por que não confiar nos próprios pensamentos? Seu pensamento é criativo e divino, porque vem de Deus, que vive no âmago do seu ser. A faculdade do espírito é pensar. Você é o espírito, sempre foi e sempre será o espírito. Tenha um respeito sadio e reverente pelos seus pensamentos, porque eles são suas preces. Lembre-se de que você atrai o que pensa e se transforma no que imagina. Sempre que um pensamento de medo lhe ocorrer, afaste-o com pensamentos de amor. Deus me ama e cuida de mim. Deus me ama e o círculo sagrado do seu eterno amor forma um anel de proteção à minha volta. O amor de Deus é minha armadura e nenhum tipo de mal tem capacidade de perfurá-la. Deus me orienta a tomar o caminho certo e ilumina minha jornada de vida. Certa vez, um piloto de avião me disse: "Nunca sinto medo quando estou pilotando uma aeronave. Tenha eu de ir para o norte, o sul, leste ou oeste, para perto ou para longe, porque sou piloto de Deus. Eu voo por ele e me sinto tão seguro no ar como em terra. Nada de mal pode me acontecer, porque estou sempre protegido pelo círculo sagrado do amor eterno de Deus." Robin Wright, um rapaz que trabalha no meu estúdio de gravação, é uma pessoa de enorme fé e que tem grande reverência pelas coisas divinas. Ele consegue tudo o que pede a Deus e conta como é o seu modo de orar. A fonte de tudo é Deus. Tenho absoluta certeza de que as coisas espirituais e materiais que peço já estão prontas na fonte. Se não fosse assim, como eu poderia sentir desejo de algo que ainda nem existe? Sei que minhas preces são atendidas dentro do tempo dele. Jamais penso em recorrer a alguma pessoa ou organização. Eu vou direto à fonte. Portanto, tenha fé na bondade de Deus, nas ações corretas de Deus e em sua orientação. Tenha fé nos princípios eternos e imutáveis de Deus. Tenha fé em sua mente, porque qualquer ideia que você nutre, sustenta e nela exalta é absorvida pelo subconsciente, em que, como uma semente, morre e concede sua energia para outra forma de si própria. Uma semente de maçã, por exemplo, precisa morrer no solo antes de germinar como uma macieira. Pense em seus desejos como dádivas de Deus e diga: Deus que me deu esse desejo, revele-me o plano perfeito para sua realização. Faça um quadro mental em que veja essa ideia já concretizada e com a certeza de que tudo o que é gravado no subconsciente termina materializado na tela do espaço. Em nenhum livro sagrado, dos muitos que existem no mundo, está escrito que temos de ter fé no catolicismo, no budismo, no judaísmo, no hinduísmo, no islamismo, no zoroastrismo, no shintoísmo ou em qualquer doutrina. Devemos concentrar nossa fé
nas leis criadoras de nossa própria mente e na bondade de Deus que atende nossos pedidos aqui mesmo, no mundo dos vivos. Temos de ter fé na existência da infinita inteligência que está sempre à nossa disposição, pronta para atender nossos desejos. Ela responde a religiosos de qualquer tipo, agnósticos ou ateus, porque essa é a lei imutável da mente. Tudo o que poderemos pedir já está pronto dentro dela, sempre esteve dentro dela. A fé é uma atitude da mente, é o que você espera, o local em que se concentra seu pensamento, e tudo o que conseguir imaginar com nitidez e riqueza de detalhes se materializará. Algumas pessoas têm medo da velhice, sem saber que a idade não é a fuga dos anos, mas a alvorada do conhecimento. Outras têm medo da morte. Não há motivo para isso, porque a morte não é mais do que um novo nascimento. Quando você dorme, seu pensamento vai para outra dimensão, e é para essa mesma dimensão que sua alma irá quando você morrer. É bobagem ter medo de coisas que não existem. Você está vivo agora, e sua vida é a vida de Deus, que é eterna. Deus não morre e você também não pode morrer. Pense que Deus está sempre cuidando de você. Portanto, busque primeiro o reino dos céus e tudo mais, como honrarias, riquezas e progresso, será acrescentado. A grande bailarina afirma: eu danço para ele. O famoso cantor nos diz: Deus canta em cadências majestosas dentro de mim. Quando se apresentam, eles pedem a proteção de Deus, indo diretamente à fonte, de modo que são sempre atendidos. Quando alguém fizer um comentário desagradável sobre você, diga consigo mesmo: não temerei mal algum, porque estás comigo. Teu bastão e teu cajado me protegem. O perfeito amor expulsa tudo o que é diferente de Deus. Pessoas medrosas são sempre egoístas, porque estão voltadas para si mesmas em introspecção mórbida, crentes de que coisas horríveis acontecerão, de que outras pessoas irão magoá-las, de que espíritos maus poderão possuí-las. Tudo isso se resume a uma única palavra: ignorância. A ignorância é o único demônio que existe neste mundo. Quando você acredita em poderes externos, nega o único poder que habita o âmago do seu ser e procura continuamente se expressar como amor, bem-aventurança, alegria e ações positivas. Quem se deixa dominar pelo medo, agarra-se a uma rocha em vez de se libertar para ser envolvido nas emanações do amor. Pare de construir uma muralha à sua volta, dando força à crença de que alguma coisa ruim vai me acontecer. Conscientize-se do que Deus é e de que tudo o que existe é Deus, de que o amor de Deus o envolve e flui por meio do seu organismo. Diga: Deus anda e conversa dentro de mim. Sei que sou uno com meu Pai e meu Pai é Deus. Portanto, não tenho medo. Não tema, pequeno rebanho, porque para Deus é um prazer lhe dar o reino dos céus. Tenha sempre em mente que você está envolto no amor divino, imerso na onipresença. A Bíblia fala em temor de Deus, mas, nesse contexto, o temor não é sinônimo de medo, mas sim de respeito e reverência. Quando tomamos conhecimento das leis da eletricidade ou da química, passamos a ter muito cuidado na sua aplicação, porque sabemos que, se mal empregadas, poderão ter consequências danosas. Sabemos o que vai acontecer se pegarmos em um fio desencapado ou causarmos um curto-circuito, ou se combinarmos compostos químicos que resultarão em uma substância explosiva. Ninguém põe a mão no fogo porque sabe que se queimará. O temor reverente é a base da sabedoria. Aprendemos a ter respeito pelas leis da mente quando tomamos conhecimento das consequências de fazermos mau uso delas. Como disse Emerson, o grande filósofo estadunidense, nada, senão o triunfo dos princípios, tem o poder de lhe dar a paz. A mente é um princípio, e um princípio não muda. Deus é o espírito vivo dentro de você, é a infinita inteligência, a eterna sabedoria, a única causa, o único poder e a única substância que existe no mundo. Nada é capaz de se opor a ela, de distorcê-la ou desafiá-la. Se houvesse dois poderes supremos, haveria duas vontades, o que resultaria em um completo caos. Em nenhum lugar haveria ordem, simetria ou proporção. Quando você pensa os pensamentos de Deus, o seu poder está em sua mente.
Você pode sintonizar com o infinito. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Ora, a palavra é um pensamento expresso, e quando você descobrir o poder dos seus pensamentos, você descobrirá Deus, porque seu pensamento é o Criador, não porque lhe pertença, mas porque é assim que foi criado. Isso pode ser nitidamente demonstrado na hipnose. O terapeuta põe um dedo no pescoço do paciente e diz: esta é a ponta de um ferro em brasa. Forma-se uma bolha no local em que o dedo tocou. Portanto, os pensamentos tornam-se carne, ou seja, manifestam-se, concretizam-se em sua vida. Por isso é preciso ter um saudável respeito pelos seus pensamentos. A água é um líquido. Ela se expande quando congelada, vaporiza-se como efeito do calor e toma a forma do recipiente em que é derramada. Essas e outras características determinam os princípios que regem a água. Sua mente atua de maneira similar. Se pensar no bem, o bem virá. Se pensar no mal, o mal virá. O mal é o uso errado da lei, a má interpretação da vida. Não existe um poder do mal, existe um único poder, o poder do Espírito vivo todo-poderoso, indiferenciado, indefinido, que é o Espírito autogerador. Seus pensamentos são criadores. Se você disser: a infinita presença curadora pode me curar agora, ela responderá: a fé é uma atitude da mente. Diga, por exemplo: a infinita inteligência me orienta e me guia e me protege em todas as circunstâncias. Isso é fazer bom uso da mente. O medo é um pensamento criado por você mesmo, não tem realidade e não passa de uma sombra em sua mente. Medo é a fé em algo errado, fé na ausência da proteção de Deus, o que é um absurdo, distorcido e mórbido. O medo cria efeitos fisiológicos no organismo humano como se fosse real. Imagine pôr uma criança de castigo sentada em uma cadeira e dizer-lhe que, se sair de lá, um monstro grande e peludo entrará pela porta para enfiá-la em um saco e levá-la embora porque fez uma travessura. Ela empalidece, estremece, fica paralisada na cadeira e pode até urinar nas calças. Não há nenhuma realidade nessa ameaça, nem no pensamento que ela causa, mas seus efeitos sobre o organismo são evidentes. Basil King, que escreveu The Conquer of Fear, conta que, quando jovem, estava ficando cego e enfrentava uma grande depressão. Temia o futuro, a cegueira e a velhice. Costumava pensar que a natureza era má e insensível, que o mal imperava no mundo. Tinha ideias muito erradas sobre Deus e acreditava estar sendo castigado por ele. Durante uma viagem à França, lembrou-se das palavras de um professor do seu tempo de escola. O princípio vital, Deus, que existe em você é indestrutível, invulnerável e eterno. Então, resolveu mudar de atitude e começou a pensar que o princípio de vida existente em seu interior tinha o poder de vencer qualquer obstáculo, tanto os naturais como inundações, erupções vulcânicas, quanto os causados pelo ser humano, como disputas territoriais ou guerras sangrentas. Conscientizou-se de que o princípio vital é eterno e invulnerável e de que ninguém é capaz de destruir a vida. Ela simplesmente é. O princípio vital dá pelos espessos para os animais das zonas frias e dá conchas a outros para que se protejam dos predadores. Ele toma conta de todas as formas de vida e quer o seu progresso. Quando as primeiras criaturas saíram do mar para povoar a terra, ele lhes deu pernas para que caminhassem e a estrutura óssea para que ficassem eretas. Para outros, deu asas para que conquistassem os céus. Quando nossos mais antigos ancestrais se viam diante de um tigre, eles ficavam paralisados de medo, sem saber o que fazer. Pouco a pouco, porém, surgiu a aurora da razão, da imaginação e da memória, e eles aprenderam a pensar. O poder que os habitava respondeu aos seus pensamentos, e assim eles evoluíram até se tornarem a espécie dominante neste mundo. Ao meditar sobre o poder interior, Basil King descobriu que o princípio natural, a vida ou natureza, não é cruel, e quando se uniu a ele em pensamento, forças poderosas vieram em seu auxílio.
Deixou de acreditar em um Deus barbudo, vingativo, preocupado somente com o comportamento religioso e sexual dos seus filhos, sentado ao lado de duas outras entidades, um filho e um espírito. Percebeu que a verdadeira trindade é constituída por mente, corpo e espírito. A mente, o pensamento de cada um, é o sacerdote, o intermediário entre o visível e o invisível, enquanto o espírito responde à natureza do seu pensamento. A maioria das pessoas parece ter prendido a presença de Deus em uma caixa e só a deixa sair nos dias santos e em casos de morte, nascimento e casamento. Outros indivíduos têm até receio de usar a palavra Deus. Outros ainda fazem um ar constrangido quando alguém fala nele, porque só pensam em Deus em termos de crenças religiosas, e cada uma delas tem um conceito diferente sobre ele. Deus é, na verdade, nossa mente, nosso espírito, nosso pensamento. Como o pensamento é criativo, devemos ter um saudável respeito por ele. Pense em harmonia, paz, amor, ação correta e beleza. Pense em uma infinita presença curadora. Pense no eterno amor o envolvendo. Pense em um círculo sagrado criado pelo amor infindável e imagine que você está dentro dele e que por isso nada de mal pode lhe acontecer. Você está saturado por Deus, imunizado contra tudo que não vem dele. Foi pensando em tudo isso que Basil King descartou todas as conotações sentimentais associadas ao nome da divindade e procurou se unir com a infinita inteligência. King descobriu que essa inteligência criativa era a resposta para qualquer tipo de problema. Essa conscientização foi o início do processo de expulsar o medo, o qual estava me cegando e paralisando. Ninguém consegue dominar o medo sem se convencer de que existe um único poder, uma única presença, única causa, única substância. Por isso, você deve enfiar na sua cabeça de uma vez por todas que quando volta sua atenção para o que é externo, está negando a única presença e o único poder. Um pensador científico não dá permissão para que uma coisa criada seja maior do que o Criador. Portanto, conscientize-se de que você nunca mais conferirá poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa, condição ou circunstância, aos astros, a elementos da natureza, à água ou a qualquer outra coisa neste universo que possa feri-lo, magoá-lo ou abençoá-lo. Reconheça apenas que existe um único poder criador, que é o espírito e a mente que habitam o âmago do seu ser. Ele é todo-poderoso. Não existe nada que possa se opor a ele, que é a causa única, a causa suprema e a onipotência. Agora me diga, o que pode se opor à onipotência? Você é capaz de mostrar, de me deixar conhecer? É óbvio que não. Isso não tem realidade, não passa de uma sombra em sua mente. O medo é um conglomerado de sombras sinistras que você mesmo cria. Portanto, volte para a única presença e o único poder, o que só é possível quando você se recusa a acreditar que qualquer pessoa, lugar ou coisa, condição ou circunstância tem poder para feri-lo ou prejudicá-lo. Essa é a grande rejeição que lhe cabe fazer e da qual deriva um grandioso conjunto de afirmações. Eu sou Deus e não existe outro Deus além de mim. Desde o nascer até o pôr do sol, não há mais ninguém. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você não dará minha glória para outra deidade, não a louvará. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não existe outro Deus além de mim. Eu sou e nada mais. E mais. O Senhor é minha luz e salvação. Quem mais poderei temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Pois na tribulação ele me esconderá em seu santuário, no local mais secreto do seu tabernáculo. Ele me abrigará. Ele me colocará sobre um rochedo, o rochedo da verdade, ontem, hoje e sempre. Veja-se sobre esse rochedo. Você é a própria Trindade, é o triângulo, espírito, mente e corpo. Você é esse ser superior e existe apenas um único poder, uma única presença, cuja fonte é o amor.
O princípio vital vence todas as oposições e continua avançando de conquista em conquista, de vitória em vitória. Dizem os sábios que nascemos para vencer e é a mais pura verdade. Como o infinito que habita seu interior poderia fracassar? Pense nisso, medite sobre essa verdade. Não procure elogios dos outros, não dependa de ninguém para obter sucesso e engrandecimento. Dirija o pensamento para o seu interior e tome consciência de que é você que se promove, porque o sucesso é seu, a harmonia é sua, a ação correta é sua e a beleza é sua. Quando você estabelece um modelo mental, nada, ninguém ou nenhum poder do mundo podem impedi-lo de obter sucesso, reconhecimento e elevação, porque o infinito não conhece o fracasso. Sendo um ser espiritual, você é uno com ele. Não deseje sobre os outros, mas ter domínio sobre seus próprios pensamentos, emoções, ações e reações. Muitos acreditam em entidades malignas que teriam o poder de prejudicá-los. Outros acreditam em um inferno, em um caldeirão de óleo fervente, no qual expiarão seus pecados depois da morte. De fato, todas essas ideias são uma absoluta tolice. Como alguém pode crer em um bom futuro se vive pensando em tormentos presentes ou eternos? Jamais pense que Deus é cruel e o está castigando devido a atos ou pensamentos maus, que ele criou o inferno para seus filhos porque eles agiram erradamente quando não encontraram meios de evitar certas atitudes. Todos os seres precisam errar, porque esse é o único meio que lhes permite aprender, crescer, evoluir e expandir. É impossível para qualquer pessoa expulsar o medo de sua vida quando desde criança foi doutrinada em um clima de temor profundo do futuro e do que irá encontrar depois da morte, por ter aprendido que Deus é cruel e vingativo. Para expulsar o medo anormal de sua vida, você tem de se voltar para a verdade fundamental. Existe um único poder, e ele é só amor, paz e harmonia. Sintonize com essa verdade e o medo desaparecerá. Quando nos deixamos envolver pelo medo ou nos entregamos aos pensamentos negativos, emitimos vibrações negativas. Ao contrário, quando meditamos sobre as grandes verdades espirituais, afirmando, por exemplo, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", ou "A presença de Deus está bem aqui onde eu estou", ou ainda "Eu moro no esconderijo do Altíssimo e Deus me protege com suas asas de bondade", estamos vibrando em um nível mais alto da frequência espiritual, que põe fim às vibrações negativas e, portanto, no mal. Afinal, o mal é uma falsa crença sobre Deus e sobre a bondade infinita do Eterno. Você tem a capacidade de destruir e neutralizar o medo pela simples mudança do modo de pensar. O medo deprime, reprime, estrangula e pode transformar uma atitude mental positiva e criativa em uma atitude negativa e não produtiva, capaz de prejudicar qualquer tentativa de evolução. O efeito do medo, principalmente quando ele se tornou um pensamento habitual, é simplesmente secar a fonte da vida. A fé, que substitui o medo, tem um efeito diametralmente oposto sobre o cérebro e o corpo, porque energiza e revigora as células e tecidos orgânicos, ampliando o poder mental. O medo cria o caos na imaginação, que passa a gerar quadro de situações assustadoras. A fé é o antídoto perfeito, porque enquanto o temor só se volta para as trevas e a escuridão, a fé vê o sol por trás das nuvens. O medo olha para baixo e espera o pior. A fé olha para cima e antecipa o melhor. O medo é pessimista, a fé é otimista. O medo sempre prevê o fracasso, a fé prevê o sucesso. Não pode existir medo de fracasso ou de pobreza quando a mente está dominada pela fé. A dúvida não ocorre em sua presença, porque a fé está acima de toda adversidade. Uma fé poderosa prolonga a vida, porque não abre caminho para a aflição. Ela vê além dos aborrecimentos temporários, da discórdia e das atribulações, e sabe que tudo ficará bem, porque vê a meta que o olho humano não é capaz de divisar. Você pode e deve expulsar o medo de sua vida. Afirme com sentimento:
Tenho absoluta confiança na presença de Deus dentro de mim. Espero sempre o melhor e sei que só o bem pode vir a mim. O amor divino que habita em mim expulsa o medo e me deixa em paz. Vejo a presença de Deus em todos os lugares e por isso não sinto medo de nada. Deus está sempre comigo. Ele me criou, me sustenta e deseja meu progresso e minha evolução. Ele me ama e me protege, e se Deus está comigo, nada é contra mim. Sei que quando sou uno com Deus, constituímos uma maioria absoluta que me cura e me liberta de qualquer sentimento de medo. Só abro espaço em minha mente para os pensamentos de Deus, que continuamente me trazem harmonia, alegria, paz e sucesso. Estou envolvido pelo amor divino e ele me faz tomar a atitude certa em todas as ocasiões. O amor, a vida e a verdade de Deus estão fluindo através de mim agora mesmo. Estou imerso na sagrada onipresença, mergulhado no infinito oceano da paz. Agora estou cheio da compreensão divina e sei que o divino amor vai sempre à minha frente, hoje e em todos os dias de minha vida, aplanando meu caminho, facilitando e iluminando minha jornada neste mundo. Fazendo essa meditação, você envia os mensageiros da paz, do amor, da harmonia, da ação correta e da beleza para o interior da sua mente subconsciente, e ela se abre a eles. Com o estabelecimento desse hábito, o bem ficará firmemente gravado nela, e você descobrirá que todos os caminhos são agradáveis e plenos de paz. Deus é seu Pai e lhe dá seu reino com prazer. O reino de Deus está dentro de você, e toda a sua glória o envolve e ilumina. Basta abrir seu coração para que a divina presença passe a orientá-lo para representar e expressar as ideias de Deus. Portanto, afirme com absoluta convicção: as ideias de Deus desabrocham como flores perfumadas dentro de mim, trazendo-me harmonia, saúde, paz e alegria. Não temerei o mal, porque tu estás comigo. Teu bastão e teu cajado me protegem. Sei que a bondade e a misericórdia me acompanham em todos os dias da minha vida, pois habito eternamente na casa do Senhor. Moro no esconderijo do Altíssimo e descanso sob a sombra do Senhor. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confio. Ele me cobre com suas penas e descansarei sob suas asas. A verdade de Deus é meu escudo e armadura. Seus anjos estão constantemente cuidando de mim e me protegendo dos percalços do caminho, pois Deus é amor e só deseja o meu bem. Resumo do capítulo. O medo é como um gás venenoso que invade o ar que respiramos, causando asfixia mental, moral e espiritual e até a morte. Morte da energia, das células, dos tecidos e órgãos, morte de todo o progresso. O medo e a preocupação nos fazem atrair o que mais tememos. O medo habitual prejudica a saúde, paralisa a eficiência e encurta a vida. Dúvida e medo trazem fracasso. A fé é otimista, o medo é pessimista. Não se deixe sujeitar pelos pensamentos dos outros. Tenha um respeito saudável e reverente pelos seus próprios pensamentos, porque seu pensamento é sua prece. O que você sente atrai, você se torna o que imagina. São seus próprios pensamentos que o governam, por isso, fique bem firme e diga: sou uno com o infinito, que está deitado em sorridente repouso dentro de mim. Pessoas medrosas são egoístas e vivem voltadas para si mesmas. O amor sempre se irradia para fora, é uma emanação. O medo é se voltar para dentro em introspecção mórbida, na crença de que alguém pode feri-lo ou magoá-lo, de que um espírito mau será capaz de possuí-lo. Tudo isso é por ignorância. A ignorância é o único demônio que existe, e qualquer tipo de suposto castigo é uma consequência da ignorância. Conscientize-se de que o medo é um pensamento que você mesmo criou. Ele é apenas uma sombra sem realidade. O medo é a fé na ideia errada, um conceito distorcido e mórbido da vida de Deus. Deus é o princípio vital. A Trindade é formada por espírito, mente e corpo, ou espírito, mente e função, porque é preciso um corpo para expressar os pensamentos. A mente é o sacerdote, o intermediário entre o visível e o invisível. Todos os seres humanos precisam errar, porque por meio dos erros nós aprendemos, crescemos e nos desenvolvemos. É praticamente impossível alguém expulsar o medo de sua vida, se desde pequeno foi doutrinado em um clima de medo do futuro e da vida depois da morte, se lhe foi ensinado que Deus é insensível e vingativo.
Não existe um Deus do medo, Deus é amor. Para ser capaz de expulsar o medo, você tem de se voltar para a verdade fundamental de que existe um único poder. O Senhor, seu Deus, é um só. Não existe outro poder além dele, que é todo amor, todo paz e toda harmonia. Sintonize com ele e seu medo irá embora. Capítulo 4. O poder curativo do amor. Existe apenas um único amor, e ele é puro, perfeito, abundante e generoso. Jamais muda, vacila ou enfraquece. Esse único amor é Deus. Nós amamos porque, primeiramente, Deus nos amou. Deus é a fonte do amor. O amor liberta e compreende. É o Espírito de Deus. Praticamos o amor quando emanamos boa vontade, quando desejamos a cada pessoa deste mundo o que desejamos a nós mesmos, como saúde, amor, felicidade, paz e bênçãos sem fim. Quando você emana amor, cria amor para você mesmo, porque antes de irradiá-lo para os outros, teve de pensar nele e senti-lo. Como eu já disse tantas e tantas vezes, tudo o que pensamos e sentimos se concretiza em nossa vida, em nosso corpo e em nossas circunstâncias, porque temos dentro de nós o poder de criar. Esse poder é o onipotente princípio vital, que vence tudo o que pretende ser contra ele, que tudo conquista e que é eternamente vitorioso. Essa é a verdade fundamental de diversas religiões que surgiram no mundo ao longo dos milênios. A percepção elevada e expandida da existência de uma presença suprema, inteligente e amorosa, foi transmitida e reiterada por inúmeros líderes espirituais conhecidos. Eles afirmaram que, como o sol, que brilha igualmente sobre ricos e pobres, fortes e fracos, inteligentes e ignorantes, santos e pecadores, o amor absoluto de Deus resplandece no interior de cada ser humano e se irradia dele. Ninguém está excluído do amor de Deus, que é onipresente, onisciente e tudo abrange. Ninguém se perde, é esquecido ou negligenciado pelo divino amor. Qualquer criatura que começar a viver consciente da presença do amor absoluto, do amor sagrado, que recorrer a ele pedindo ajuda, receberá uma resposta explícita. Não importa quem seja ou onde esteja, por pior que possa ser a situação em que se encontra. Essa resposta chega como uma sensação de leveza e iluminação, com a percepção da existência de um poder mais elevado que tudo pode curar e restaurar. Você deve ter um respeito sadio, reverente e total pela divindade que está dentro do seu ser, que molda sua vida diária e seu futuro. A Bíblia nos diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E o próximo, nesse sentido, é o seu eu superior, o poder vivo todo-poderoso que habita as profundezas da sua mente, porque nada nem ninguém tem mais proximidade com você do que ele. A Bíblia nos manda amar a Deus e reconhecer sua eterna presença, oferecendo-lhe devoção e lealdade. Portanto, pelo seu eu superior, ponha Deus em primeiro lugar em sua vida, e você respeitará automaticamente a divindade que está dentro de todos os seres humanos. Não estou falando em egoísmo, egocentrismo, autoengrandecimento ou narcisismo, mas sim em reconhecimento da presença de Deus em seu interior. Se você não honrá-la ou louvá-la, não poderá honrá-la e louvá-la em seu pai, mãe, marido, esposa, filho, filha ou qualquer outra pessoa. Alguns indivíduos não têm muita certeza do significado da palavra amor na Bíblia e em outros escritos religiosos. Ensinam-nos a amar a todos, bons ou maus. Entretanto, amor, no sentido bíblico, é perceber a presença de Deus em todos os lugares, em todas as coisas, em todos os seres humanos, bons ou maus, vendo-os como a energia vital que move o universo. Pensemos no amor e elevamos nossa mente acima do sentido mais comum que o mundo dá a ele, para entendermos o que é o amor divino. Ele é a pura essência de ser que nos une e entrelaça em harmonia com o universo e tudo o que existe nele. O amor envolve o justo e o injusto, porque também é compaixão e misericórdia. Nem sempre nossas tentativas de praticar o amor divino são eficazes ou duradouras, o que é compreensível, pois estamos longe de ser perfeitos. Entretanto, nada nos impede de assumir o compromisso de viver de acordo com a regra de ouro: ama o próximo como a ti mesmo, e com as outras leis mentais e divinas. Como disse Emerson, eu, o imperfeito, amo o perfeito. Uriah L.
Era um executivo bem-sucedido, respeitado pelos seus pares e admirado pelos seus funcionários, clientes e pelos membros da sua comunidade. Um dia veio falar comigo muito nervoso. Fui escolhido como homem do ano pela Câmara de Comércio. É uma grande honra, de fato, mas vou ter de fazer um discurso no dia da premiação e tenho verdadeiro pavor de falar em público. Por favor, me ajude. Eu o aconselhei a encontrar um lugar tranquilo, onde pudesse se recolher 3 ou 4 vezes por dia sem ser perturbado. Deveria sentar-se em uma poltrona confortável e procurar relaxar o corpo o máximo possível. Expliquei que essa imobilidade faria sua mente ficar mais receptiva às afirmações positivas. Em seguida, deveria dizer as seguintes palavras em voz alta. Estou completamente relaxado e à vontade. Estou equilibrado e sereno. No dia da premiação estarei calmo e concentrado e farei um excelente discurso. Transmitirei minha mensagem com confiança e nitidez. A plateia será simpática e receptiva e gostará do meu discurso. Serei bem-sucedido porque Deus está dentro de mim e me dá a força e a coragem de que preciso. Minha mensagem é a mensagem de Deus. Serei cumprimentado por todos os presentes. Em minha mente estou em perfeita paz. Murray repetiu as afirmações várias vezes ao dia, dias antes da sua apresentação. Depois contou-me que ao subir à tribuna e encarar sua plateia, sentia-se tranquilo e confiante. Expressou-se com grande facilidade e recebeu uma verdadeira ovação dos presentes. É preciso nos unirmos mental e emocionalmente com a honestidade, a integridade, a justiça, a benevolência e a felicidade ao amamos Deus, porque Deus é tudo que é bom. Amamos Deus quando nos deixamos fascinar, absorver e cativar pela grandiosa verdade, segundo a qual Ele é único e indivisível. Amar a Deus é dedicar nossa aliança, devoção e lealdade ao único poder, recusando-nos a reconhecer qualquer outro poder no universo. Quando reconhecermos e aceitarmos definitivamente em nossa mente que Deus, de fato, é onipresente, seremos guiados automaticamente para o bem. Habitue-se a sentar-se confortavelmente algumas vezes por dia para pensar na mais vital, interessante, fascinante e na maior de todas as verdades. Deus é o único poder e tudo o que podemos conhecer neste mundo é parte da sua autoexpressão. Uma jovem mãe veio me procurar depois de uma de minhas palestras e contou que tinha medo de estar traumatizando seus filhos. Tenho um temperamento difícil, fico irritada diante das menores faltas das crianças. Começo a gritar e chego até a bater nelas. Elas morrem de medo de mim e eu vivo apavorada com a ideia de um dia machucá-las de verdade. Expliquei. Você precisa limpar seu subconsciente. Tem de expulsar a raiva. Não é fácil, porque ela deve ter sido inculcada em sua mente quando você era criança por seus pais, professores ou outras figuras de autoridade. Quando seus filhos não estiverem em casa, vá para um canto tranquilo da casa e faça a meditação que eu vou lhe dar. Pedi para que repetisse muitas vezes essas afirmações. O amor de Deus enche minha alma. Deus está comigo agora. Ele está me libertando dos pensamentos de raiva que foram inseridos em minha mente. Meus filhos são crianças boas, que merecem ser amadas e não castigadas. O divino amor flui dentro de mim e se irradia por eles. O amor que Deus tem por mim me ajuda a controlar o meu temperamento e está impregnado em meu subconsciente, expulsando o que é ruim para que meus atos possam ser um reflexo fiel desse amor. Não demorou muito. O poder de Deus cativou a imaginação da moça e penetrou fundo no seu ser. Ela se encantou com a ideia de ser uma mãe amorosa, e esse amor a fez persistir nos seus esforços para controlar as explosões de raiva. Logo, os sentimentos de raiva foram desaparecendo, porque o amor e a raiva são emoções que não convivem. Deus é o amor absoluto, e seu amor flui através de nós continuamente. Só temos de nos ligar a Ele para ficarmos envolvidos pela paz divina. Tudo corre bem para quem deixa o amor de Deus permear a sua mente. Faça várias meditações todos os dias, afirmando com vontade. O amor divino me cerca, envolve-me e permeia-me. Esse infinito amor está gravado em minha mente e inscrito em todos os meus órgãos. Eu irradio amor em meus pensamentos, palavras e atos. O amor une e harmoniza todos os poderes, atributos e qualidades do Deus que vive em mim. Amor é sinônimo de alegria, paz, liberdade, bem-aventurança e louvor. O amor é liberdade.
abre as portas das prisões emocionais e liberta todos os cativos. Cada ser humano é um exemplo do amor divino em ação e por isso devemos sempre saudar a divindade que está presente no outro. Também é bom adquirirmos o hábito de dizer mentalmente ou em voz alta, ao entrarmos em algum lugar, que a paz esteja nesta casa. Esses atos fortalecem a crença de que o amor, a luz e a glória de Deus estão sempre nos envolvendo. Para gravar as verdades divinas em sua mente, repita diariamente com fervor: minha mente está inundada pela vida, pelo amor e pela verdade de Deus. Quando minha atenção se desvia das verdades, faço-a voltar para a contemplação da divina presença. Entro na câmara mais secreta do meu ser, a minha mente, na qual posso conversar e andar com Deus. É aqui que encontro a paz, porque estou no reino dos céus, e por isso sinto-me perfeitamente calmo, equilibrado e sereno. Eu vivo na casa do Senhor, meu Deus, habito o seu reino e posso sentir e vivenciar o clima de paz, amor e alegria que nele existe. Procuro apenas o bem. Sei que eu e meu Pai somos um só e sinto nitidamente a realidade dessa afirmação. Sua vida flui dentro de mim. Sei que neste paraíso em que vivo, todas as minhas preces e meus clamores são atendidos. Deus é a única presença e o único poder no aqui e agora da minha vida, e tudo mais não passa de sombras. O amor, a vida e a verdade de Deus estão se movimentando no fundo do meu coração. Pensamentos de medo e preocupação e qualquer outra ideia negativa não lhe causarão mágoa ou males se você não lhes der abrigo por um longo período de tempo, nem envolvê-los em profunda emoção. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos preocupamos com certas coisas e sentimos medo, mas essas ideias não se materializam porque, para se tornarem realidade, teriam de ser constantemente repetidas e emocionalmente abrigadas, de modo a ficar impressas na mente subconsciente. Lembre-se de que tudo que fica profundamente gravado no subconsciente acaba se expressando na tela do espaço. Você habita o esconderijo do Altíssimo porque sua mente é de fato um lugar secreto, e nenhuma criatura tem o poder de saber o que você está pensando ou planejando. Por isso, você é responsável pela limpeza do seu subconsciente e precisa higienizá-lo com pensamentos belos, verdadeiros, justos e puros. Você é o que pensa o dia inteiro, porque são seus pensamentos que determinam o que acontece em sua vida, quem você é, como será no futuro e todas as suas experiências. Pense em virtudes e sua existência será abençoada, afinal, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é seu escudo e armadura. Resumo do capítulo. Existe um único amor. Ele é puro, perfeito, intocável, aprovador, abundante e generoso. Jamais muda, vacila ou termina. Esse amor é Deus. Nós amamos porque primeiro Deus nos amou. Deus é a fonte do amor. O amor de Deus responde aos clamores de toda a humanidade e é percebido como uma onda de emoção que liberta o coração e o torna mais leve. Essa percepção mais elevada nos traz a cura e devolve-nos a plenitude. O amor, no sentido divino, é um ato de compaixão e misericórdia, e todas as nossas tentativas de praticar o amor divino têm algum grau de eficácia. Não somos perfeitos, obviamente, mas podemos e devemos assumir o compromisso de praticar as regras de ouro e viver de acordo com a lei do amor. Amar a Deus é fazer aliança com o único poder e dedicar-lhe toda a nossa devoção e lealdade, recusando-nos a reconhecer a existência de qualquer outro poder no mundo. Quando reconhecemos e aceitamos em nossa mente que Deus é, e de fato, o onipresente e está sempre presente dentro de nós, amamo-lo sobre todas as coisas, sendo leais ao único poder. A fé é uma atitude da mente, um modo de pensar. Você tem fé quando sabe com absoluta certeza que se criar uma imagem de realização de algo realmente extraordinário e sustentá-la com expectativa e confiança, seu subconsciente a transformará em realidade. Se você quiser combater o medo, terá de se voltar à verdade de que existe um único poder e uma única fonte de amor. Quem sintoniza com essa ideia não tem medo nem preocupação. Nada é capaz de desafiar ou de distorcer esse único poder, nem de se opor a ele. Ele é o princípio vital, o onipotente, o todo-poderoso e tudo vence. O amor, a luz e a glória de Deus estão constantemente nos envolvendo.
A divina presença nos governa e orienta. Louve-a nos outros seres humanos e deseje sempre a paz ao entrar em qualquer ambiente. É maravilhoso representar e expressar as ideias de Deus. Por isso, afirme com energia: as ideias de Deus desabrocham dentro de mim, trazendo-me harmonia, saúde, paz e alegria.